Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, vocês vão adorar o papo hoje, porque eu estou aqui nada mais, nada menos que com a doutora Ana Lídia Del Vecchio, a médica pediatra tão comentada na cidade, né? Posso Será? falar isso? Ai. É um prêmio, né? É um prêmio, é um prêmio. Ter conseguido algumas metas que a gente propõe para a vida profissional, né? É incrível, né? Você chegar num momento que todo mundo fala. Eu vejo que você é uma médica diferenciada. Eu te acompanho nas redes sociais e acho o teu trabalho bem diferenciado. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Começamos por onde? Bom, você é formada médica, se especializou em pediatria, se apaixonou pela pediatria no 6º ano, foi isso? No 6º ano. Eu te contei, né? É. Você me perguntou assim, quando que você resolveu ser pediatra? Sempre gostou de criança? Eu falei, não. A gente sempre tem um ídolo, né? Durante a faculdade, você vai se cerceando de pessoas que você se identifica. Claro. Eu tinha um professor pediatra que chamava Valtinho. Pensa no homem que eu amava. O jeito dele com criança. A criança olhava para ele e ficava com aquele olhinho brilhando a hora que ele chegava no corredor. Aí eu ficava, gente, eu quero ser igual esse daí. Ai, que legal, né? E criança... Lucas, você tem neto? Tenho. Criança, ela não te dá atestado. Você não tem que dar atestado para criança. Criança é assim, ó, ela nunca vai te procurar por causa de um atestado. Você interna uma criança doente, jogada, sonolenta, com febre. Você faz o tratamento, você passa no outro dia, ela tá pulando a grade da cama. Verdade. Aí você fala assim, ela que dá alta. Ela se dá alta. E isso era encantador. Você passava a visita no hospital da PUC, em Campinas, que eu fiz PUC, em Campinas. Você passava a visita, num dia você internava, você falava misericórdia. No outro dia você passava, a criança já estava pulando. Você fala, gente, eu quero fazer isso para minha vida. É isso aí que eu quero. Ai, que legal e aí isso, eu decidi, né? no meu 6º ano, fazer Porque pediatria. eu acho que o organismo da criança é mais fácil de resolver os problemas, não sei. A gente tem aquela habilidade orgânica da criança de um organismo novo, né? Tá. Que a gente vai ficando velha, a máquina vai dando aquelas falhadas. Mas existem algumas comorbidades e algumas coisas que são específicas de criança que também é difícil, né? Tá. O diagnóstico também é difícil, porque a criança não fala. E a maior habilidade de um pediatra, sabe qual que é? Fazer a criança falar. Saber escutar os pais. Eles são os maiores informantes, o cuidador. Então, aquele negócio de, eu não vou fazer pediatria, porque, nossa, não sei lidar com pai e com mãe, pai e mãe é muito chato. Chato, meu irmão, são eles que vão te dar a informação. Tá. Então, a maior habilidade, acho que dentro da pediatria, é você ter paciência e saber ser um bom escutador, ficar rouco de tanto escutar. Já escutou isso? Tá. Eu acredito nisso. Eu sou uma boa ouvinte. Você pode ter certeza. Eu estou vendo, né? Porque sou eu que estou falando. Não, mas e me conta, você é uma médica pediatra que só atende no particular? Só. Você sabe que isso é uma pergunta que rola bastante no meio médico para mim, né? Né? Como que você faz isso? Você não atende nenhum convênio, só no particular? Eu atendo só no particular. Isso é uma coisa que você já pretendia quando você começou? Não. Na verdade, a gente não aprende isso na faculdade. Você foi construindo, né? É uma das coisas que eu acho que falta durante a nossa graduação. O que você vai ser quando você crescer de verdade? Porque enquanto você está na faculdade, você ainda está naquele esquema de estudante. E a hora que você se vê nesse sozinho, de mundão, de pagar imposto e quantos pacientes eu tenho que atender. E eu via muito que na pediatria era um negócio de volume. Só que não dava tempo. Eu falei, eu vou fazer diferente. Não foi uma coisa legal. que eu li em nenhum lugar, mas é uma coisa que você vai sentindo dentro do teu coração. Intuição, né? Eu vou fazer diferente. O tempo, para mim, não vai ser uma coisa primordial. Eu atendi, você sabe que eu atendi um tempo com convênio. Tá. Né? Mas eu sentia falta desse tempo com a família. Porque pediatria, esse negócio de colocar a criança na maca, examinar, abrir a boca, dar um antibiótico porque está com amidalite, isso é um negócio fácil. Mas, hoje em dia, a pediatra, ela entra na formação da criança.
ela precisa se envolver muitas vezes nos problemas que essa criança apresenta, e são problemas cognitivo-comportamentais, e você precisa de tempo para fazer isso. Demorou, porque às vezes vê a agenda assim, nossa, ela só atende particular, né? Vamos fazer igual? Demorou, demora, mais de 10 anos, demora. Mas é uma liberdade, porque você faz uma medicina verdadeira, entendeu? Você faz do jeito que você gosta, do jeito que você queria, né? Sim. Ah, isso é muito legal. É aquele sonho realizado. Ah, isso é muito legal. Então, a tua consulta tem um tempo, você nem pensa no tempo. É mais longa que... Não, se você me perguntar qual que é uma média da consulta. Uma média de uma consulta, é claro que aquele paciente, primeira vez, vai te tomar um tempo maior. Então, você calcula, você faz essa organização na agenda. Mas, por exemplo, consulta domiciliar, que é uma modalidade que hoje em dia a gente está fazendo e eu faço muito. Você calcula um tempo maior porque tem o deslocamento, você leva na casa do paciente todos os seus equipamentos, você monta a balança, monta tudo, você vai sentar no chão, ficar com a criança. Então, acaba sendo um tempo maior. É um atendimento home care? É um atendimento home care, exatamente. Então, você tem a tua clínica, que você faz o atendimento lá. Sim. Você tem uma clínica de vacina... Na frente. Na frente. E você tem o atendimento home care. Tenho. Mas é uma coisa só, viu? Mas é uma coisa só, mas... Tem uma tonalidade empresarial. Tem. Muito legal isso. É verdade. Mas essa descoberta de começar a fazer outras coisas foi na necessidade. Com certeza. Então, eu descobri, durante a pandemia, a necessidade de ir até esse paciente. Então, isso foi uma coisa interessante. Foi onde eu incluí o home care na minha vida. Depois, que mais? E você vai na casa do paciente? Eu vou na casa do paciente. Tudo agendado e levo todos os equipamentos que precisa. É um conforto, né? Nossa Senhora, é um luxo. Eu ia adorar. Já pode propagar para os netos, então. E aí eu comecei a notar a necessidade, assim, esses pacientes consomem vacina, esses pacientes precisam de um home care. Então, muitas vezes a mãe quer manter o atendimento domiciliar. Então, o seu filho passa mal. Você fala, não quero levar no hospital. Às vezes é uma coisa simples. E aí eu fui juntando. Eu acho que é uma opção, pecinhas. se você tem a opção de não levar no hospital e tratar em casa, eu acho muito melhor. O conforto da criança. A criança se sente mais acolhida. O susto é menor. Então, hoje em dia, tem essas incorporações na minha vida, né? Que é o home care estendido, que inclui as vacinas também, e a consulta pediátrica. Nossa, que espetáculo! Parabéns! Você foi criando conforme você foi sentindo a necessidade dos teus próprios pacientes. Dos meus próprios pacientes, exatamente. Muito legal. Você sabe que eu estava te falando, eu acompanho você nas redes sociais, e tudo que você fala lá, eu mando para as minhas filhas, minhas amigas que são avó, lá, ela falou isso, tá vendo? E todo mundo fala, eu não sabia. Muito legal. Muito legal. E uma coisa interessante que até você me falou a hora que eu cheguei, que do ócio, né, e de como que está a pediatria hoje em dia, né? E é uma coisa que eu não queria deixar de falar. Porque hoje em dia a gente fala e escuta, principalmente nesse público que eu atendo, crianças de alta performance. Como assim, né? Então, eu quero que meu filho seja atleta, eu quero que meu filho seja ótimo na escola, eu quero que meu filho jogue tênis, eu quero que meu filho jogue golfe, eu quero que meu filho ande de patins, eu quero que meu filho, sabe? Então, assim, são as expectativas que tiram o ócio da criança. Não tiram? Porque não basta você ter dinheiro para pagar aquilo para o seu filho. O que você realmente está querendo construir emocionalmente? Porque hoje em dia, qual que é o luxo que a gente tem? Criar crianças de fortalecimento emocional, para que consigam lidar com os problemas da vida. E muitas vezes, você tirando o ócio da brincadeira dessa criança, aquela coisa de não fazer nada em casa e, ao mesmo tempo, estar recebendo amor, vendo a rotina de casa, isso você consegue fazer uma construção emocional, cognitiva dessa criança muito maior. Eu achei isso bárbaro, porque
Você pode deixar no ósseo sem culpa, né? Porque as mães, às vezes, já ficam, ai, ele tá lá em casa, não tá fazendo nada, mas, pô... Sem culpa. É isso. É um ócio sem culpa e um ócio devido, né? Porque daí ele consegue desenvolver a criatividade. Exatamente. Olha, e se a gente adulto ficar no ócio, também a gente consegue desenvolver. Você sabe que isso é uma das coisas que eu mais queria na minha agenda, né? Mas você sabe que eu tenho conseguido? Isso são metas de vida, né? De você, não, vou começar a chegar em casa até 9 da noite. Porque eu acabo atendendo um horário estendido até para conseguir assimilar essas famílias, né? Que tem... Quando você faz uma consulta no teu consultório, vai a família. Pode ir a família. Normalmente, vai a família acompanhando a criança, né? Eu até gosto que vai. Porque aí você consegue... Vai tipo o pai e a mãe. Detectar aquelas coisinhas bem pequenininhas que você não vê numa relação que às vezes está afetando a criança. Eu até gosto quando vai todo mundo junto, né? E eu brinco. Consultório de pediatra é igual coração de mãe. Você vai botando um. E bota um banquinho aqui, e um puff aqui. E aí senta no chão com a criança. Então, você senta no chão com a criança quando você faz a... Eu sento, né? Eu falo que eu faço academia para isso. esse levanta, sobe, levanta e sobe do consultório. Ai, que beleza! E me conta, você... Não sei nem se você pode falar isso aqui. Você cuida de muitos filhos de famosos. Ah lá, vinha a pergunta. Eu cuido. São pessoas queridas. Hoje eles são meus amigos, né? E existe um peso social maior em relação a isso. Uma responsabilidade social maior. Porque as pessoas querem saber. Só que essa privacidade de você manter, principalmente a privacidade da imagem da criança, é uma coisa que eu prezo do fundo do meu coração. Então, fazer esse tipo de propaganda, quando você se propõe a fazer, de eu sou pediatra, porque as pessoas acabam sabendo que você é pediatra do fulano ou do ciclano. Mas é uma propaganda que você tem que tomar muito cuidado, porque principalmente quem está envolvido são as crianças. Com certeza. Então, sim, eu cuido. E você, vamos dizer assim, os teus clientes, a gente estava conversando antes, eu falei, você faz parto? Você falou, eu faço, mas é que quando eu vou fazer um parto, eu reservo um dia inteiro. Eu reservo porque, primeiro, que a gente precisa estar disponível para aquela família. Existe, ter um filho não é simplesmente você ir lá, pegar o bebê, dar para a mãe e ir embora. Existe todo um processo para que isso seja preparado. Então, quando a família fala, olha, eu quero que você recepcione meu filho, eu geralmente organizo a consulta pré-natal, eu vou na casa dessa pessoa, a gente vê o quartinho, monta a farmacinha do bebê, às vezes treina a cuidadora que está junto, a gente faz uma consulta pré-natal para preparar a semana para aquela família, para aquele bebê chegar para essa família, né? É novo para a família, é novo para a criança, é novo para o ambiente. Então, essa preparação é super legal. Depois disso, existe o dia do parto. Muitos são cesáreas agendadas e outras são partos normais. Então, é um dia que você separa para você não ter intercorrência. Está no consultório, de repente sai correndo para pegar o bebê. Então, você começa a se preparar e ter aquele dia dedicado para aquela família, né? Para aquele dia especial. Então, é uma coisa que eu faço. Então, eu acabo fazendo menos partos, né? Hoje em dia, mas faço. Continuo fazendo sala de parto, sim. Ai, que espetáculo. Me deu vontade até de engravidar para você cuidar. Entendi. Hoje. Mas a medicina mudou muito, né? Essa medicina que você pratica, ela é mais humanizada, né? Sistêmica, não sei te falar. Uma medicina que hoje as pessoas exigem. Eu não acho que a medicina mudou, acho que o nosso cliente mudou. Então, quais são as exigências que você tem para ser o médico do teu filho? Porque, assim, eu erro, eu acerto, eu tenho dúvida, eu mando para outros colegas, eu peço ajuda. Eu sou normal, ser humano normal. O que às vezes, te torna diferente do outro? O acolhimento. Então, vem aqui que eu vou te escutar.
Eu quero resolver o teu problema. Então, vem aqui. A minha disponibilidade está aqui para tentar acolher essa família, né? Então, muitas vezes, não é a técnica. Ai, aquele médico é bom de diagnóstico. Tudo é bom de diagnóstico se você tem tempo para fazer, examinar e pôr a mão na criança. Tá. Agora, qual que é teu diferencial? Aquele acolhimento. O receber aquela família com o coração mesmo, entendeu? Querer estar ali de verdade. Então, esse eu acho que é um dos diferenciais que me fez ter essa carteira de pacientes. Tá, e o privilégio de só atender particular e tal, né? E ter um custo isso, né? Saber precificar isso. Obviamente que é aquele custo empresarial do processo, que eu acho que muito médico não tem. Desse negócio de saber colocar o preço na tua consulta. É uma dificuldade que a gente tem, né? Porque medicina... Você faz medicina e, na verdade, você não acaba pensando nisso, né? Você não sabe fazer essa precificação. E você vai aprendendo isso com o tempo, né? Mas isso, no final, acaba sendo o de menos. O importante é você estar lá verdadeiramente, né? Se entregando para aquele processo. Isso é importante. Nossa, eu não sei nem o que falar. Estou adorando. Mas e conta mais, você tem alguma, se você tivesse que... hoje em dia se fala muito do problema de criança de 2 anos. Você já ouviu falar isso? Qual dos? Não, que criança de 2 anos é a idade da birra. Na minha época não tinha isso. A idade da birra era de 0 a 10. Ô, Lucas, você sabe que eu acho que a gente tá nascendo crianças negociadoras. E a gente está com dificuldade de fazer negociação. Pode ser. Porque você lembra antigamente, teu pai olhava para você e assim... Acabou. Você já entendia até o ponto final. Aí, hoje em dia, você olha para a criança olha para você assim... Você está olhando para mim assim por quê? Aí você fala, mas moleque, eu vou te pegar. Então, a gente que tem ainda uma geração com dificuldade de negociação, hoje em dia a gente está precisando aprender essa habilidade de uma forma mais adequada. Então, entendi. Então, se eu pudesse assim, deixar um recado hoje, 2 recados super importantes dentro da pediatria. Eu não vou falar de gripe, eu não vou falar de resfriado, eu não vou falar de imunidade, não quero falar nada disso. 2 habilidades importantes hoje. Negociação com a criança, a gente ter maturidade para fazer isso. E a administração de ansiedade familiar. Porque hoje em dia a gente matematizou tudo. Então, você vai no médico, você fala, quando esse resfriado vai passar? Então, a família, muitas vezes, deseja que você fale assim, daqui 2 dias e 2 dias, 5 horas e 3 minutos, você vai ter teu filho de volta. É verdade, mas é verdade. Não tem jeito, né? Então, essa habilidade de tolerância é uma coisa importante de ensinar hoje na pediatria para as famílias, né? Então, até quando eu posso esperar? Até quando que colocar meu filho no colo, dar um abraço e o antitérmico é o suficiente, né? E, para mim, a idade da birra, esse tipo de coisa, é também melhorar a habilidade de negociação da família com a criança. Quando você diz negociação, não é aquela coisa de, se você fizer isso, a mamãe te dá aquilo, não é isso, é uma negociação diferente. Não, isso impacta o coração do pediatra, né? Porque isso é uma troca, é um comprar a criança. Né? Habilidade de negociação... Nossa, eu fiz tanto isso. Mas a gente está aprendendo psicologia infantil, como saber lidar com essas crianças numa tonalidade recente, né? Principalmente porque a gente tem uma geração diferente. A gente tem uma geração de criança de celular, de tela. Criança nasce da barriga, se você mostrar o celular, é capaz dela mexer o dedinho. É verdade. Não é? É verdade. Hoje em dia, a minha filha de 10 anos tem uma habilidade muito maior com o celular do que eu. Com certeza. Então, como incluir essa diferença de habilidade dessas crianças e negociar hoje em dia com elas? Então, tarefas. Então, a criança ela tem condições de fazer tarefas diárias em casa desde os 2 anos de idade. Então, quais são as tarefas que meu filho de 2 anos podem fazer para colaborar com o circuito da casa? Arrumar os brinquedos.
deixar tudo limpo, né? Os brinquedinhos limpo, assim, organizado, né? Conseguir colocar um sapatinho no lugar. Então, são habilidades de negociação em todos os sentidos, né? Que tem a ver também com a construção da educação e da parte emocional dessa criança, tornar uma parte emocional forte. Por quê? A gente tem a parte da frustração. Você já viu pai e mãe que não quer frustrar o filho, que não consegue ver o filho chorando? A gente tem. Então, hoje em dia, o choro do bebê é um negócio forte. E a gente não para pensar que o choro é a única comunicação que ele tem com a gente. Mas a gente não suporta. Então, a gente põe a chupeta, a gente dá o doce, ele começa a espernear, a gente dá o que quer, porque a gente não tem a habilidade auditiva de escutar o choro da criança. A gente não consegue negociar. Então, a maturidade está na gente. Então, o pediatra hoje em dia, quem é esse cara? Quem que é o pediatra hoje em dia? É o cara que vai também ensinar habilidades de negociação para a família, até onde eu posso ir, até onde eu posso cobrar. Porque aquele arroz com feijão de gripe, resfriado e tosse é uma coisa que se aprende tecnicamente na faculdade. Tá. Aí você está falando... E eu fico pensando nos meus netos, né? Eu fico com 3 netos todo dia, das 6 da tarde às 11. Um de 6 meses, um de 2 anos e um de 5. Você é uma ótima negociadora, então. E eu falo assim, joga isso lá no lixo para vovó. Se eles vão correndo. Pega aquilo para vovó. E eles acham também o máximo participar, né? Muitas vezes tirar essa coisa da responsabilidade da criança que a gente deve... ensinar desde cedo, né? A necessidade... até aqui você pode ir, até aqui começa a mamãe. A partir daqui você passa o teu limite, aqui é o seu amiguinho. Então, ensinar a posição de cada um no sentido de respeito, tranquilidade. E isso também vem, a gente volta lá o que a gente estava falando, isso também vem com o ócio. Porque se ele não estiver em casa para ver toda essa habilidade, a organização da casa, ele vai aprender o quê? Então, é importante a criança ficar em casa. É importante, também. É importante ele ter atividade física, é importante ele ter outras atividades, mas esse balanço é muito importante. É o equilíbrio, nem 8 né? E nem 80. Eu falo, entre 8 e 80 temos 72 possibilidades, né? Então, não é nem 8 e nem 80. Tá. 72, eu fui fazer as contas. Vê se era 72. Muito legal. Muito legal. E me conta, tua clínica é aqui em Rio Preto. Minha clínica fica... Até minha clínica, eu falo, é diferente. Fica dentro do shopping. Fica. Qual shopping? Lá no Shopping Plaza. Lá dentro, que legal! Lá na Alameda de Serviços. Ela fica... Pô, é melhor, tem lugar para estacionar, tudo certinho. E o que mais foi legal em todo esse processo de construção dentro de um shopping é que, muitas vezes, nas intercorrências de atraso, você consegue fazer outras coisas com a criança também, né? Você não precisa ficar lá naquela recepção, sentado, esperando, né? Tem outros médicos lá no Plaza? Tem outro. Nós somos lá no Centro de Pediatria em 11 especialistas pediátricos. Então, a gente tem neurocirurgião pediátrico, neurologia pediátrica. Eu vim aqui te contar hoje. E cardiopediatra, pneumopediatra. A gente tem tudo isso. E, então, a tentativa do Centro de Pediatria é oferecer para essa família que tem um paciente pediátrico, né, todo esse conceito de que, olha, você pode resolver tudo aqui com a gente. Esse é o nosso intuito. Muito legal. Então, tua clínica é no Plaza. E a vacina também? Na frente. A vacina e home care é lá dentro. Na frente mesmo da clínica. Então, a gente consegue fazer todo esse desenvolvimento. E tem projeto novo, você sabe. Eu falo que eu não aguento um convite de abertura de CNPJ. Tá lá, fala assim, então vamos abrir. Eu falo, vamos. E que você não pode falar o que você vai abrir ainda? Olha, vamos deixar para um outro? Eu adoro. Mas é complementação dos serviços pediátricos, que vai ser eu falo que vai ser um presente para nossa cidade, isso.
É um presente para as famílias que têm crianças especiais. Ah, muito legal. Muito legal. Esse trabalho deve ser maravilhoso. É um projeto encantador que... Posso só dar um spoiler? Pode, Que eu vou vem de adorar. uma mãe de um paciente meu. Então, foi durante uma conversa. Ela é administrativa, ela faz parte da diretoria de uma empresa. E durante uma consulta, e eu falei, olha, você está me saindo uma ótima terapeuta. E aí, esse negócio startou tanto na vida dela que hoje em dia ela está mudando a profissão. Olha, E está que delícia. desenvolvendo isso pelas necessidades que o filho dela apresentou. E eu, assim, encarei super entrar com ela nisso. Vai ser muito legal, um presente. Vai ser sucesso também, como tudo que você põe a mão. Não é Ai, isso? Luca! Isso já é você que tá falando. Tipo, eu tenho várias histórias de perrengue também, que a gente precisa já marcar um terceiro encontro pra te contar, entendeu? Ai, menina, nem me fala. Perrengue com criança é meio normal, né? Perrengue com criança é normal. Depende do perrengue, né? Mas é no perrengue que a gente aprende muita coisa. A família aprende muita coisa, né? Criança Com também, certeza. mas a família aprende muita coisa. A primeira febre é enlouquecedora. Sabe aquela criança do primeiro ano que vai super bem, a mãe extremamente feliz, nunca pegou nada, ou vai para a escola, ou começa a encontrar mais amiguinhos, faz um aninho ali e vem a primeira febre. Então, a primeira febre é sempre assim, avassaladora. Mas é aquela tentativa de demonstrar tolerância, né? Tá. De aquecer o coração dessa família e falar, tá tudo sob controle, né? Amanhã dá pra gente ver essa criança e examinar, controla a febre desse jeito, né? Tá. Essa disponibilidade faz também diminuir essa ansiedade da família, né? É isso. Eu adorei. Você quer falar mais alguma coisa? Eu falei tanto que eu até sequei minha garganta umas 2 vezes. Eu prometi que não ia falar muito, né? Falei, Não, eu adorei tudo. E eu vou te falar uma coisa. Eu espero que todo mundo que vá assistir essa entrevista consiga aprender alguma coisa com você. Obrigada. Porque a minha maior preocupação aqui é passar informação bacana para as pessoas, sabe? Não é verdade? Sim. Se você tem um canal que você pode passar um monte de informação legal para uma mãe, Sim. tem que aproveitar. É verdade. Eu quero que você volte mais vezes, viu? Convite super aceito. Eu quero que você volte mais vezes. Eu vou fazer um certificado para quem participou do podcast, sabe? Já está sendo confeccionado. E daí eu vou fazer um evento para todo mundo que já participou receber o certificado. E praticar o network, né? Sim, que é uma coisa muito Que é importante. muito bacana, né? Você vai lá, nem que for meia hora, socorrida, não tem problema, né? Mas isso vai acontecer agora em setembro já, então você já está Você está de parabéns. convidadíssima. Eu amei participar. Ai, que bom. Obrigada. Eu estou falando até mais tranquila, sabia? Porque você... É tão tranquila que eu entrei na onda. Porque Deixa meu marido escutar isso, que eu sou tranquila. Mas porque eu já entrevistei gente que é pilhada, né? Você fica, tá. É diferente, né? Foi muito bom. Legal. Podemos encerrar? Você quer falar mais alguma coisa? Não, tudo certo para mim. Encerramos por Olha, aqui. se vocês gostaram da entrevista, eu adorei. Eu envio para 5.000 pessoas, eu disparo. É uma loucura. Tem os grupos de transmissão e tem muita gente que é no dedinho mesmo, porque se é conta comercial, Sim. não entra no grupo de transmissão e tem gente que bloqueia, eu vou lá e passo no... Só quando a pessoa me pede para sair, até agora só 3 pessoas me pediram para sair da lista de transmissão. 3 pessoas que nem moram em Rio Preto, eu achei bacana. Sim. Mas se você recebeu no teu celular, esse WhatsApp, dessa entrevista, de uma pediatra e acha que tem alguém que precisa ouvir tudo que ela falou, envia para essa pessoa. Tá? A entrevista vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, dá um like, faz seus comentários. Tá bom? Beijo, obrigada, doutora. Obrigada.